Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Adair Ferreira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pancas, no Espírito Santo, e tenho a grata satisfação de trazer a você semanalmente um conteúdo de subsídio da Escola Bíblica Dominical. Um conteúdo para fortalecer o seu estudo semanal da Escola Bíblica Dominical, das lições da Escola Bíblica Dominical, para melhor servir ao Senhor nosso Deus, juntamente à sua classe, aí na igreja onde você congrega. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no canal, Mensagem de Fé e Esperança. Também deixe o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Isso nos ajuda a promover o nosso canal para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Deixe também aí um comentário sobre a nossa lição, sobre o nosso subsídio, aquilo que você achou interessante. Comente aí no rodapé do nosso vídeo. Isso também nos ajuda, isso também fortalece o nosso canal para a glória do nome do Senhor nosso Deus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 11, de 16 de dezembro de 2018, cujo tema é Despertemos para a vinda do grande rei. O nosso texto áureo está no livro de Mateus, no capítulo 24, o versículo 42, que diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. A nossa verdade prática diz: Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso temos que estar preparados. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 25, os versículos de 1 a 13, que nós não vamos ler para ganharmos tempo aí no nosso subsídio, mas eu aconselho você que faça essa leitura na sua lição de Escola Bíblica Dominical, faça essa leitura também na Bíblia e faça o acompanhamento da leitura diária. Todos os dias da semana nós temos um texto bíblico, e aí uma indicação do escritor para que você leia junto com a sua família no conhecido culto doméstico, onde temos a oportunidade de todos os dias fortalecer a nossa comunhão com o Senhor nosso Deus e fortalecer também o nosso laço familiar, com a nossa esposa, filhos, enfim. O Senhor nosso Deus todos os dias nos dá a oportunidade de crescermos na graça e no conhecimento da sua palavra. Posto essas considerações, o nosso objetivo geral é ressaltar a necessidade de estarmos preparados para a vinda do grande rei, pois isso pode acontecer a qualquer momento. Os nossos objetivos específicos: o primeiro é interpretar a parábola das 10 virgens, o segundo grande objetivo específico aí é repetir ou ressaltar a verdade de que a vida de Jesus é uma realidade, não é uma simulação, não é produto da mente nervosa dos cristãos, dos evangélicos, como pensam os ateus, os agnósticos, enfim. A vinda de Jesus é uma realidade. A vinda de Jesus ocorrerá. Passe o tempo que passar, a vinda de Jesus ocorrerá. Portanto, é uma realidade. E por último, dramatizar o perfil das 5 virgens prudentes. No nosso ponto de interação aí com o professor, que temos na lição do mestre, o nosso comentador diz que a parábola das 10 virgens, apesar de ser uma parábola bem conhecida, bem difundida e bem pregada nas igrejas, é muito comum ouvirmos mensagens sobre a parábola das 10 virgens. Apesar de tudo isso, ela é uma parábola de difícil interpretação. É uma das parábolas mais difíceis de ser interpretadas.
ao longo da história da humanidade, né, ao longo da história cristã, muitas interpretações, né, já surgiram em torno dessa parábola. Mas a bem da verdade é que o princípio, a mensagem principal, né, o conteúdo principal dessa mensagem, da parábola das 10 virgens, é que a vinda de Jesus pode ocorrer a qualquer momento e que por isso precisamos estar preparados. Aqui na nossa introdução, o nosso comentador vai dizer que a parábola das 10 virgens nos ensina que somos responsáveis individualmente pela nossa conduta espiritual. Essa mesma verdade nós encontramos, né, quando Jesus fala da responsabilidade espiritual, né, de cada um. Ele diz: tome cada um a sua cruz e siga-me. Tome cada um a sua cruz e siga-me. Portanto, a responsabilidade de seguir a Jesus é uma responsabilidade individual. O profeta Ezequiel, né, usado pelo Senhor, né, já dizia: o pai não levará a iniquidade do filho, nem o filho levará a iniquidade do pai. A alma que pecar, esta morrerá. Né? Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas condutas, né, diante do Senhor nosso Deus. O nosso primeiro ponto aí é interpretando a parábola das 10 virgens. Primeiro item: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. É bom dizer que ao longo do Novo Testamento, né, mais especificamente, né, nos evangelhos, né, Jesus ele sempre toca na questão, né, do reino de Deus. O foco de Jesus sempre foi o reino de Deus. Até porque as coisas dessa terra, elas são passageiras. O mundo passa com as suas concupiscências. Esse mundo aqui é um lugar provisório para nós. Há um lugar eterno preparado para aqueles que amam a Cristo. Há um destino eterno também preparado para aqueles que negarem a Cristo. Aqueles que viverem uma vida dissoluta, uma vida devassa, uma vida no pecado e na imundície, né, desse mundo. Portanto, tudo aqui é provisório. Né? A nossa vida aqui é provisória. O que importa para Jesus é o reino de Deus, que é encontrado também com a mesma expressão sinônima, na verdade, com a expressão sinônima, né, de reino dos céus. Na parábola aqui, né, reino dos céus é mais do que a mensagem do evangelho pregada, né, propriamente dito. Reino dos céus aqui é sinônimo de vida eterna, ou a plenitude do reino, né, quando o reino de Deus, né, for instaurado em sua plenitude, ou quando o reino de Deus estiver sido consumado, aí estaremos vivendo a plenitude do reino de Deus. Antes de prosseguirmos aqui, é urgente que, né, falamos um pouquinho, né, sobre a questão do casamento, né, nos tempos bíblicos, para que entendamos a parábola das 10 virgens. E eu tenho aqui, né, em minhas mãos o livro Maneiras e Costumes Bíblicos, né, da professora Marta Maria Suana, escritora, né, desse mesmo material, e professora do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Né, nesse livro, ela vai falar um pouquinho sobre a questão, né, do casamento nos tempos bíblicos. Né, também ela corrobora, né, esse mesmo material com o livro de William Coleman, o Manual dos Usos e Costumes, né, dos Tempos Bíblicos, onde diz que o povo de Israel era um povo festivo, né, tudo para eles era motivo de festa. O nascimento de uma criança era motivo de festa. A mudança de ano, né, o primeiro dia do ano, era motivo de festa. A chegada do tempo do plantio era motivo de festa. A chegada do tempo da colheita também era motivo de festa. Não era diferente em relação ao casamento. O casamento era celebrado, né, com grande festa, né, 7 dias de festa, né, num casamento judaico, onde a família tinha condição,
né, dinheiro para manter, né, essa festança. Era 7 dias ininterrupto de festa. Nesse cortejo nupcial, era comum que, né, tanto o noivo quanto a noiva, né, deslocasse da sua casa, da sua residência, né, juntamente com os convidados, né, para o local onde ocorreria a festa. A festa do casamento geralmente ocorria à noite e por isso dava-se a necessidade, né, do uso das lamparinas ou das lâmpadas, né, como encontramos em algumas versões da Bíblia Sagrada. É por isso que nós encontramos aqui, né, 10 virgens que estão levando a lamparina. Essas 10 virgens, elas não são as noivas. A noiva, na verdade, nem aparece no texto. E também o noivo, né, não aparece, não fala o nome do noivo, né, não aparece o nome do noivo. E a noiva não aparece, né, em hipótese alguma. Quem aparece são as virgens, aquelas que levavam a lamparina para iluminar o caminho da noiva, né, para iluminar o caminho da noiva. E também havia um grupo de jovens que iluminava o caminho do noivo. Portanto, era uma situação, né, privilegiada. Era escolhido para esse cortejo nupcial moças virgens, né, que aqui o nosso comentador ele vai dizer que a palavra virgem significa que elas eram sábias, e pode ser que sim, né, disso não temos dúvida, mas os casamentos judaicos eram de fato escolhidos moças virgens, né, simbolizando a pureza, né, daquelas moças, né, para aquele casamento. Ocorre que nessa parábola, né, 5 das virgens, né, levaram azeite consigo nas suas lamparinas e levaram azeite, né, de reserva, para que, caso o noivo tardasse, para que, caso ocorresse algum imprevisto e a lamparina apagasse por falta de azeite, elas poderiam abastecê-la novamente para seguir então com o cortejo nupcial. No texto a Bíblia diz que, tardando o esposo, né, tosquenejaram todas e adormeceram. Ocorre que 5 tinham azeite de reserva e 5 não tinham. Levaram apenas azeite na lamparina. Ou seja, não levaram em consideração o respeito, né, que a noiva e o noivo, né, tiveram por elas, né, para convidá-las para um evento tão importante. Ou seja, não levaram a sério, né, o chamado de fazer parte, né, de uma coisa tão importante. É como hoje, né, as meninas, as damas, né, que são, né, convidadas, daminhas que são convidadas, né, para fazer parte, né, de um casamento, né, da entrada nupcial. Naquele tempo, né, era escolhida as virgens, né, e era o número de 10. Esse número, né, não tinha que necessariamente ser 10 virgens, é um número simbólico, né, para falar da totalidade da vida cristã, ou da totalidade, né, do compromisso, né, da vida cristã. E dizer que 5 dessas virgens, né, levaram a sério o seu compromisso e 5 não levaram. Aqui nós temos 2 classes de virgens, como nós vimos no segundo item. Né? Primeiro, as que levaram a sério. Essas que levaram a sério o compromisso são chamadas de virgens prudentes. As que não levaram a sério o compromisso, né, são chamadas de virgens loucas. A Bíblia diz que, tardando o esposo, né, todas elas tosquenejaram, né, todas elas adormeceram. E à meia-noite ouve-se um clamor: aí vem o esposo. As que estavam preparadas pegaram a sua lamparina e seguiram então o cortejo nupcial. As que estavam despreparadas, as suas lâmpadas já se apagando, elas pedem: dá-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. As que eram prudentes disseram: não é caso, não seja o caso que falte a nós e a vós. Ide adiante aos que vendem e comprai para vós. Aqui nós já ressaltamos novamente
a questão da individualidade da vida cristã. Né? Vida cristã é uma vida individual. A nossa responsabilidade cristã, a condição para nos mantermos firmes em Cristo, é uma condição espiritual. No terceiro item, ele vai falar, né, do que representa o azeite. E nós já sabemos que o azeite na Bíblia Sagrada, né, representa o Espírito Santo. O azeite era usado, né, no candelabro, né, no templo, né, no tabernáculo, posteriormente no templo de Jerusalém. O azeite era usado para ungir sacerdotes, juízes e reis. E o azeite servia também para iluminação. Né? O azeite servia para iluminar as casas judaicas. Por isso, a necessidade, né, de uma vida cristã que não falte o azeite. O sábio Salomão, falando sobre a vida espiritual, diz: em todo tempo sejam alvo as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Vida cristã é uma vida onde não falta jamais o azeite. Por isso, essas virgens prudentes, elas recebem o nome, recebem esse elogio, né, de virgens prudentes, exatamente porque não deixaram faltar o azeite em suas lamparinas. O último item desse primeiro ponto, né, fala da chegada do noivo, que por tabela nós já falamos, que quando chegou, as encontraram adormecidas, todas adormecidas. É interessante que se diga que todos nós, né, nessa fadiga que nós vivemos aqui, né, temos a possibilidade, né, de passar por uma madorna, como diz os antigos, né, passar, né, por uma situação, né, de sonolência. A grande questão é se estamos preparados ou se não estamos preparados, né, para a vinda, né, do Senhor nosso Deus. Né, que a vinda de Cristo não nos pegue desapercebido, né, como pegou as virgens imprudentes, as virgens loucas. No nosso segundo ponto, o nosso comentador vai falar aí sobre o arrebatamento iminente da igreja. Primeiro, a importância da vinda de Jesus. A vinda de Jesus, ela é tão importante que nós encontramos cerca de 1.500 referências sobre ela no Antigo Testamento. E no Novo Testamento é possível encontrarmos mais de 300 referências da vinda de Cristo. Somente o apóstolo Paulo falou da vinda de Jesus mais de 50 vezes, ou por volta de 50 vezes, o apóstolo Paulo, né, teria falado, né, sobre a volta de Jesus. O apóstolo Pedro também falou sobre a vinda de Jesus. O apóstolo João falou também sobre a vinda de Jesus. O escritor aos Hebreus também falou sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é um material farto no Novo Testamento, assim como é um material farto no Antigo Testamento. É lamentável que a igreja do Senhor Jesus não fale tanto desse tema. É lamentável que nesse tempo que nós vivemos, que é conhecido como tempo pós-moderno, né, se dê atenção a tantos outros temas e deixe de falar sobre a vinda de Cristo, que nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, é pouco comentado. O nosso segundo item vai falar aí sobre o significado do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, essa palavra arrebatamento, né, no grego é rapso, que significa arrebatado. Né, é o rapto da igreja. É a ideia mesmo de raptar, né, de sequestrar, tomar com violência. Por isso a vinda de Jesus é chamada no Novo Testamento, mais especificamente, né, por Pedro, né, de o ladrão da noite. Né, Pedro diz que Jesus virá, né, como o ladrão da noite. O próprio Jesus disse que a sua vinda será em uma hora em que ninguém espera.
onde os salvos serão raptados da terra, serão arrebatados, tirados com violência, né, da terra, né, para os céus. No terceiro item aí do nosso segundo ponto, vai dizer, quando se dará o arrebatamento da igreja? Jesus falando do momento da sua volta, ele diz que ninguém sabe quando voltará o Filho do Homem. Quando ele estava dizendo, ele chegou a dizer que nem o Filho, que é ele mesmo, nem os anjos, né, sabem quando Jesus voltaria. No entanto, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele diz o seguinte, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, é óbvio e claro que Jesus sabe o dia da sua volta, mas ele aguarda pacientemente a ordem do Pai. Ele aguarda pacientemente o momento em que o Pai dê a ordem para que ele venha buscar a sua noiva, né, para o grande encontro dos remidos, que será as bodas do Cordeiro. É bom que se diga que a vinda de Jesus, ou a segunda vinda de Jesus, porque ele já veio uma vez, a vinda de Jesus para morrer na cruz do Calvário, para salvar os homens do seu pecado, é contado como uma vinda. Então, a segunda vinda de Jesus se dará uma vez em duas fases. A segunda vinda de Jesus se dará uma vez em duas fases. A primeira fase, né, da segunda vinda de Jesus é chamada de arrebatamento e é chamada de segredo. Ele virá em segredo. Ele virá até as nuvens e tocará a trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados para encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. Conforme diz Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, os versículos 16 e 17. A primeira fase, né, da vinda de Jesus, né, vai ocorrer para a igreja. Ele vem para buscar e galardoar os salvos. Nesse momento em que Jesus buscar a igreja para galardoá-la, ocorrerá o chamado Tribunal de Cristo, onde Cristo medirá as nossas obras, onde Cristo nos recompensará por tudo que fizemos e nos punirá por aquilo que deixamos de fazer para o engrandecimento do seu reino. O tribunal de Cristo, que acompanha o arrebatamento da igreja, não será para condenação, mas será para avaliação das obras dos salvos. Portanto, né, o arrebatamento da igreja, né, a primeira fase, né, da vida de Cristo, o arrebatamento da igreja, será um momento de glória, né, para os salvos. E será um momento de grande tormenta para os ímpios. Porque com o arrebatamento da igreja, começa um período chamado de grande tribulação. Período esse que será dividido em dois grupos de 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio, né, de uma falsa paz, onde o anticristo estabelecerá o seu reino e firmará um concerto com Israel e com as demais nações do mundo. E na segunda metade, ou quando terminar esses 3 anos e meio, né, Israel vai romper com esse concerto e vai começar uma fase, né, que aí de fato é a grande tribulação, momento que é chamado de angústia de Jacó, momento em que o próprio Jesus disse que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Quando diz que nenhuma carne se salvaria, ele está falando do povo de Israel, que se esses dias não passassem rápido, né, pela visão judaica, nenhum judeu se salvaria, né, devido à guerra sangrenta, né, que ocorrerá no finalzinho do período, né, da grande tribulação. Quando, né, encerrar o período da grande tribulação, né, no finalzinho da grande tribulação, Jesus voltará, né, descerá sobre o Monte das Oliveiras para libertar Israel, colocar fim na grande tribulação
e instaurar o milênio sobre a terra. Esse momento é chamado de vinda em glória. Essa segunda fase da vinda de Jesus será para Israel. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, que todo olho verá. Até mesmo aqueles que traspassaram Jesus, né, por uma lança, eles verão Jesus. É claro que aqueles que traspassaram Jesus por uma lança, no sentido, né, figurativo, para dizer dos seus remanescentes, eles verão Jesus vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É nesse momento que o profeta Zacarias diz que aqueles que traspassaram Jesus olharão para ele e repousarão sobre eles o espírito de graça e de súplica. Eles reconhecerão Jesus, o Filho de Deus, e serão salvos, né, em uma conversão nacional nesse grande dia. É bem verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós, a igreja, não esperamos a segunda fase da vinda de Jesus. Nós esperamos a primeira fase da vinda de Jesus, que é o arrebatamento. Pois na segunda fase, nós estaremos com Jesus quando ele voltar, né, para livrar Israel e colocar fim à grande tribulação. Como será maravilhoso estar ao lado de Jesus para todo sempre. Como será maravilhoso reinar ao lado de Jesus. É daí que o nosso comentador, de forma sábia, né, de forma inteligente, ele coloca o título Despertemos para a vinda do grande rei. Porque será maravilhoso estar ao lado de Jesus para todo sempre. No nosso terceiro e último ponto, né, vai falar aí sobre uma vida cheia do Espírito e de santidade. O primeiro item, prontidão e santificação. O escritor aos Hebreus, né, já dizia que sem santificação ninguém verá o Senhor. Né, santificação é a marca da igreja. É necessário que o cristão esteja, né, preparado, santificado, né, para a vinda de Cristo. Nós observamos aqui, né, a parábola das virgens ressalta o valor de cada cristão estar pronto com a vida santificada, isto é, vivendo de forma separada das coisas profanas, consagrando a vida a uma única coisa, agradar o noivo. No nosso segundo item aí, está cheio do Espírito Santo, é um estilo de vida, né? Cabe a cada um de nós a seguinte reflexão, né? O meu estilo de vida agrada a Deus? Né? Nesse tópico aqui, o comentador, ele nos instiga a fazer essa reflexão. A nossa vida está agradando a Deus? Eu estou vivendo cheio do Espírito? Ou estou vivendo como as virgens nécias, como as virgens loucas, como as virgens imprudentes? E por fim, andando em santidade, né, para com todos. Né, no intuito de vivermos uma vida santa e cheia do Espírito Santo, devemos quebrantar o coração, tornando-nos completamente consagrados, dedicando-o a Deus e ao seu trabalho. Nosso compromisso é agradar ao Senhor, andando em santidade, né, de maneira fiel e leal a Deus e também à sua família, né, que é a igreja. Daí o nosso comentador coloca andando em santidade para com todos. Né? Andar em santidade não só para com Deus, mas em relação à sua igreja também. Tudo que fizermos, né, para ajudar os nossos irmãos, né, tudo que pudermos fazer para ajudar aqueles que junto conosco estão esperando o grande rei, nós precisamos, né, fazer. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, estejamos despertados, né, para a vinda do rei. A qualquer hora dessa, Jesus pode voltar e precisa nos encontrar preparados, despertados para a vinda
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa. Se esse conteúdo tocou ao seu coração, se ajudou a você, de alguma forma, compartilhe com seus amigos para que outros também sejam edificados para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.